Gravar no computador. Bem, está gravando. Iniciei também. Então, pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudo Bioquímica. Já falar biomecânica, né? Que eu sou professor de biomecânica. Bioquímica Mesa. Agradeço aí a disponibilidade de todos. Sem dúvida nenhuma, é um projeto inovador que tem muito ainda a crescer e vocês, sem dúvida nenhuma, fazem parte aí desse início e terão grande responsabilidade até pelo crescimento da nossa proposta aqui. Hoje a gente tem um dos nossos mentores e professores também, a Jussara, está presente. E acho que o Tiago e a Daniela e o Ishna não vão poder estar presentes hoje, tá? Mas essa aula fica gravada, depois com certeza eles vão olhar. E toda aula um professor acaba olhando a aula do outro e a gente sempre troca informações para que a gente possa entregar o melhor conteúdo para vocês, tá? E a aula de hoje a gente vai falar sobre um tema que, na verdade, a gente vai bater um papo baseado em evidência, essa é a verdade. Então, a gente vai bater um papo, eu não consigo me aprofundar muito num tema apenas em 40 minutos, que é o que eu quero aqui, não passar muito, tentar ser bem objetivo aí. Eu, por vezes, falo um pouco rápido, então, se vocês tiverem dúvida, isso é meu mesmo, tá? Mas eu sempre falo assim, eu falo rápido, mas eu tento falar claro, de forma objetiva, tá? Então, é uma característica minha, por vezes isso é legal, por vezes não. Tem pessoas que acham que eu, de fato, falo muito rápido, tem pessoas que acham que eu consigo passar a minha mensagem, mas o objetivo final mesmo é que vocês entendam, pelo menos como nutricionistas ou futuros nutricionistas esportivos, essa questão do fenômeno treinamento concorrente. Mas antes disso, a gente vai fazer uma dinâmica aqui bem rapidinho. Eu gostaria que vocês respondessem agora um formulário. Só responder. Lembrando que esse formulário ele não você não precisa se identificar, então você pode responder, né, bem tranquilo. Eu não estou avaliando aqui de forma alguma o seu conhecimento, simplesmente estou fazendo um levantamento de como o grupo hoje se apresenta. Tranquilo? Então, estou colocando no chat aí um formulário, você vai clicar. Possivelmente, quando clicar, você vai sair da página, caso você esteja no celular, depois você volta. Beleza? Posso contar com vocês aí? Então, por favor, respondam para mim esse formulário e a gente, em tempo real, vai ver a resposta de vocês aqui. Tá? Pode começar a responder aí. E me fala se vocês receberam, de fato, o formulário. Bem tranquilo o formulário. Não é Enem não, tá, pessoal? Fica tranquilo. S 3 minutos para responder isso aí, que é muito rápido. Vamos ver se o meu tempo real vai funcionar aqui, senão a gente dá um refresh e eu dou uma olhadinha nos dados aqui. Não tem problema algum. Todos conseguiram acessar aí o chat? O formulário? 3 minutos dá para responder isso aí. Deixa eu ver aqui no chat. Opa, o pessoal está respondendo. Está funcionando o que está aparecendo aqui para mim. Olha que legal. Em tempo real, a galera respondendo aqui, ó. Só 3 alunos responderam, hein? Fiquem à vontade para responder, não precisa se identificar, então não precisa ter vergonha, não precisa ficar melindrado. Isso aqui, na verdade, é um levantamento, porque durante a aula eu posso voltar algumas questões aqui que talvez, de fato, seja uma lacuna hoje para vocês. Daqui a pouquinho a gente faz. Legal. Quanto mais gente, né, não souber o que é treinamento concorrente, melhor. Porque olha só que legal, a informação nova, ela é sempre mais aproveitada, né? E quem já sabe sobre o assunto acaba aprendendo um pouquinho mais. Então, eu adoro quando o pessoal fala assim, não sei do que se trata. Pô, para mim é a melhor aula, sem dúvida nenhuma. Faltam só, acho que foi, né? Todo mundo, 10 pessoas, confirma para mim. Todo mundo respondeu? Tá dando 11 ali. Acho que é isso. Só uma pessoa não respondeu, que fui eu. Não é isso? Então, beleza, pessoal. Vocês estão vendo a minha tela aí, a resposta de todo mundo ou não? Dá um ok. Pode falar no áudio à vontade aí, tá? Fabrício, está um pouco embaçada a sua imagem para a gente. Eu falei isso agora. Tá embaçado aí, pessoal? Sim, para mim também.
Será que é minha internet? Será que é alguma coisa que para mim aqui está normal? Deixa eu ver o consumo de CPU aqui, 2.6. A princípio está tudo certinho. O que será? Deixa eu voltar aqui. Como é que tá agora? Tá embaçado? Não. Não, daí eu tô normal, né? Tá normal. Aí quando eu venho aqui que fica um pouco embaçado, correto? Isso. Isso. Não, deixa eu ver aqui, aumentando um pouquinho. Continua embaçado. Continuo. Sim. Interessante. Não sei por que isso não. Eu acho que é porque as letras estão pequenas mesmo. Ah, não. Quanto a isso, beleza. Mas o embaçado... Deixa eu tentar aqui uma outra coisa aqui. E agora? Tá embaçado? Tá legal? Tá dando para ver o que tá aí, não? Só para a gente testar. Se continua embaçado. Dá para ver porque tá maior. Mas Isso. Então, parece, na verdade... parece que a resolução não tá em alta qualidade. Sabe? Entendi. E agora? Conseguem ver mais ou menos, não, né? Continua embaçado, né? Continua embaçado. Tá, beleza, não tem problema não. Então vamos lá. Esse primeiro quadrinho aqui diz respeito ao conhecimento de vocês sobre treinamento concorrente, tá legal? Então, assim, ó, o pessoal colocou aqui a maioria, né? Maioria não, né? A maioria colocou sim, tem apenas uma ideia do que seja. Então, beleza, vocês, como nutricionista esportivo, né? Qual é o meu objetivo de hoje? É aproximar vocês da temática treinamento concorrente, porque vocês vão ver que boa parte, né? E a Jussara pode confirmar isso para mim, boa parte das pessoas que procuram um nutricionista, eles estão fazendo, né? A gente vai entender o que é esse possível efeito da concorrência ou não, a gente vai discutir isso. Possivelmente essa pessoa ela está submetida a um trabalho de contra-resistência e a um trabalho, né, cardiorrespiratório. E vocês vão entender por que isso acontece. E ela está querendo, normalmente, dois objetivos: emagrecimento ou ganho de massa muscular. Então, esse fenômeno, essas considerações que vão acontecer ao cliente que vai buscar, né, uma intervenção nutricional, e eu vou tentar fazer o link com a realidade de vocês, possivelmente esse cara ele pode ou não estar sofrendo um efeito do treinamento concorrente. Tá? Então, 4 pessoas falaram que não fazem a menor ideia, que ótimo que vocês não fazem a menor ideia, que possivelmente essa aula vai contribuir bastante. E algumas pessoas colocaram que não, imaginam que seja a questão do efeito agudo e efeito crônico, né? A maioria colocou, a grande maioria aqui, de fato, sim, sabe qual a diferença entre um e o outro, tá? Mas não com tanta certeza, e 2 pessoas colocaram que não. Cara, alguém gostaria de dar um exemplo aí da diferença de um estudo de efeito agudo e de efeito crônico? Fabrício, por que você está falando isso? Você não vai falar de treinamento concorrente? Vou, mas eu vou dar alguns exemplos de alguns estudos, e se você não conseguir diferenciar o fenômeno agudo do em longo prazo, isso talvez faça confusão na sua cabeça. Alguém gostaria de ser aí um voluntário? Fica à vontade. Né? Pô, Fabrício, acho que o efeito agudo é quando acontece isso e o crônico é quando acontece aquilo. O que vocês... Alguém poderia me ajudar aí? Fiquem à vontade, por favor, pessoal. A hora é agora. Falem à vontade, falem besteira, porque a besteira, na verdade, não é besteira. Ela simplesmente vai se tornar o conhecimento que vocês vão gerar aqui a partir do que vocês vão falar aqui para mim. Talvez próximo da resposta, talvez não tem problema algum. Alguém gostaria de tentar? Me dá um exemplo aí de efeito. Pode ser na área de intervenção nutricional, da nutrição, ou na área do exercício físico, ou o que vocês consideram, porque o pessoal colocou, ó, que sabe o que é, mas não tem tanta certeza. Então, o que faz vocês não terem certeza? Quem gostaria de falar aí rapidinho? Alguém? Ninguém? Com medo? Oi, é Jax aqui. Vai, Jax, manda ver. O agudo seria de efeito a curto prazo e o crônico a longo prazo? Tipo, o crônico seria a creatina e o agudo, aquele efeito de coceira da betalanina. Tá. Quando você falou em curto prazo, o que seria curto prazo para você? Seria questão de horas. Horas. Beleza. E o longo prazo seria o que para você? Acho que a partir de semanas. Beleza. Alguém quer complementar o Jax ou ele tá certo? Alguém falaria alguma coisa diferente ou complementaria? Não? Vai todo mundo com ele? O que vocês acham aí, galera? Eu concordo. Beleza. Alguém mais? Então vamos lá, pessoal, olha só. Jax, quase você acertou, né? Primeiro, uma coisa que hoje em dia é importante vocês já começarem a prestar atenção, quando a gente fala de efeito crônico, esse nome até é um pouco estranho.
Porque crônico dá uma ideia de que é uma coisa que não vai reverter. Concorda comigo? O cara é um efeito crônico, ou seja, vai acontecer e daquela maneira vai ficar. E, na verdade, não é assim que funciona. Qualquer efeito crônico, ele pode reverter a sua posição, o seu estágio inicial, a partir do momento que você pare de sofrer determinado tipo de estímulo. Né? Então, isso a gente veio sobre emagrecimento, a gente veio sobre hipertrofia muscular e diversas outras modificações, né, estruturais decorrente o quê? De uma soma de efeitos agudos. Opa, então agora a gente começa a diferenciar. O efeito crônico, pessoal, ele de fato ele acontece em longo prazo, porque ele é caracterizado o quê? Pela capacidade do organismo a resistir a uma porção de efeitos agudos, ou seja, efeitos de intervenção ali diária, na hora, né? Ou seja, eu faço a aplicação de uma intervenção e ali na hora eu tenho uma resposta do organismo. A soma dessa resposta, ou seja, o desequilíbrio que eu causei no meu organismo, vai fazer com que o organismo se torne o quê? Mais resistente àquele estresse. Ele vai gerar uma adaptação. E essa adaptação, normalmente, ela pode ser estrutural, hormonal, ela pode ser tecidual, né? Estrutural, já falei. Então, assim, o corpo, ele começa a sofrer modificações. Um exemplo, por exemplo, de efeito crônico, que nós vamos chamar, eu prefiro chamar em longo prazo, tá? Porque ele tem que ter um tempo para se adaptar a isso. A própria hipertrofia muscular. Alguém discorda? Não. O que é hipertrofia muscular? Eu tenho eventos sucessivos, né, de estímulo, né, no treinamento de força, a síntese proteica. Em longo prazo, né, o corpo entende que para ele vencer aquela resistência, ele precisa, né, fazer uma acreção de uma proteína, né, contrátil no músculo esquelético, que vai possibilitar ele gerar mais força. E isso vai aumentar a dissecção transversa. Isso acontece no dia? O que vocês acham? É no dia que acontece a hipertrofia? Não, né? Não. Não. Então, nós chamamos que é um estudo um efeito em longo prazo. Agora, se a gente pensar na síntese proteica, por exemplo, inclusive está acontecendo agora, ela pode ser aumentada de forma aguda, ou seja, né, agora só para complementar o que o Jacques falou, normalmente o efeito agudo, ele acontece não só durante ou logo após o determinado estímulo, ou seja, logo após eu quebrar a homeostasia, eu entrar com o meu fator estressor, que pode ser qualquer um, pode ser exercício físico, ou pode ser até um fator de equilibrar, como, por exemplo, um suplemento alimentar ou coisa do tipo, que tem um efeito na hora sobre o organismo. Que efeito é esse? Pode ser um efeito para aumentar, por exemplo, catecolamina, pode ser um efeito pelo aumento, e consequentemente aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, ou seja, né, milhões de coisas podem acontecer, uma resposta hemodinâmica aguda, né, por resposta ao exercício, somente essa resposta ela é fisiológica, ela é bioquímica, ela acontece naquele momento. E logo depois há uma tendência de horas do corpo voltar a seu estado natural. O aumento do consumo de oxigênio de forma aguda, pela uma demanda energética, um efeito agudo. Então, a gente vai ter estudos que vão medir como o corpo responde a uma determinada intervenção naquele momento, ou minutos após, ou talvez a gente chama aí de efeito subagudo dias, ou então a resposta do nosso organismo em longo prazo a esse efeito de forma repetida. Conseguiram visualizar a diferença entre agudo e crônico aí? Não. Tranquilo? Dá um ok para mim no chat aí, vê se eu estou viajando muito e vê se isso ajudou vocês. Ok? Beleza? Tranquilo? Então não vão confundir mais. Jacques, pegou aí, cara? Você estava indo no caminho, quase lá. Peguei. Show de bola. Pessoal, delineamento dos estudos aqui, ó. Eu perguntei para vocês quais são os estudos que têm como objetivo, né, medir na intervenção, a comparação. Né? Então, o que é intervenção? Por exemplo, vou trabalhar com 5 gramas de creatina por dia, esse é meu protocolo de intervenção. E no outro protocolo de intervenção, vou trabalhar com 10 gramas de creatina e quero verificar, né, de forma aguda, vamos pensar de forma aguda, se isso tem algum efeito ergogênico na produção de força, de forma aguda. Tá legal? A gente sabe que a creatina não tem efeito agudo, mas a gente quer testar isso, de 5 e 10. Né? O único estudo de delineamento que me permite medir o efeito da intervenção, seja aguda ou de forma crônica, tá? São os ensaios clínicos randomizados. Não são, ó, vocês responderam aqui, ó, são as revisões sistemáticas e tal. Na verdade, a revisão sistemática são o consenso da literatura, eu vou pegar vários estudos, tá? E ali eu posso sim medir a magnitude de vários ensaios clínicos. Tudo bem, não estaria errado. Mas aí é como se eu estivesse fazendo uma média dessas intervenções. Mas quando eu quero, de fato, medir o efeito, eu tenho que fazer um ensaio clínico. Fabrício, o que é um ensaio clínico? Rapidamente, tá? Não é aula de metodologia não, mas essa é para abrir a mente de vocês. Eu vou pegar um grupo,
né, esse grupo de forma aleatória ou randômica. Eu vou dividir nos grupos que eu quero comparar de intervenção. Então, tá lá a creatina 10 gramas, aqui 5 gramas por dia, e vou submeter esses caras aí possivelmente a um determinado treinamento, onde eu quero ver o desfecho, por exemplo, quantas repetições os caras conseguem fazer com a mesma carga relativa. Ou seja, é um ensaio clínico. Eu vou fazer com que esses indivíduos passem pela intervenção. E, nesse caso, como eles estão fazendo o mesmo treinamento, a intervenção é a creatina. Tá legal? E isso eu posso fazer de forma crônica. Vou submetê-los novamente à suplementação de creatina e eu quero ver em longo prazo, por exemplo, se eles aumentaram a massa muscular. Aí eu estou vendo um efeito crônico através de um ensaio clínico, onde eu tenho uma amostra dividida em grupos, sofrem uma intervenção, eu faço uma medida pré e pós, né? Uma medida pré e pós dessa intervenção do meu desfecho. Nesse caso, eu estou analisando em longo prazo hipertrofia muscular, e aí eu vejo, de fato, eu vou medir se um protocolo pode ser melhor do que o outro, um melhor do que o outro e vice-versa, ou se não tem diferença. Fabrício, qual o delineamento que me permite fazer isso? São os ensaios clínicos. Beleza, pessoal? Pegaram isso aí também? Tá valendo? É tudo novo para vocês. Se tiver muito complicado, vocês me avisam, tá? Mas isso aí é a primeira base que vocês têm que ter para vocês começarem a discutir, né? Até mesmo as palestras que a gente vai ter aqui. Ah, beleza, agora eu entendi aquele estudo que o Fabrício falou, tal. Tranquilo aí, pessoal? Posso seguir? Então, vamos lá. E o conceito que você não chegaria nem perto para falar, né? Acho que, deixa eu ver aqui, ó. Uma galera aqui colocou mTOR, alguns aqui a MPK, 4 mTOR, esse aqui que não está aparecendo, depois eu queria ver qual é esse aqui, e um VO2. Tá, beleza, pessoal? Então, isso aqui são termos que vão aparecer durante a nossa palestra, e aí, consequentemente, eu vou ter que abordar um pouquinho. E caso vocês não saibam do que se trata, levanta a mãozinha aí para a gente poder, de fato, entender como é que funciona isso aí. Então, vamos embora para a nossa aulinha de hoje. Pô, isso aí foi só aquecimento, tá? Já dá uma cansada, né? Vê se vocês estão vendo aí, pessoal, a minha aula, beleza? Dá um ok para a gente começar? Esqueci, foi a minha aula. Sim. Vou morrer de sede. Então, beleza, pessoal. Hoje o tema aqui é treinamento concorrente. A gente vai falar um pouquinho sobre treinamento concorrente. Antes, é importante a gente entender que, de certa forma, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que possivelmente vai ser uma entidade que vocês vão consumir bastante coisa, inclusive na nutrição. Nós temos os famosos guidelines, ou seja, são recomendações de intervenção nutricional, são guidelines sobre o uso de suplemento. O Colégio Americano tem alguns guidelines sobre isso. E o que são guidelines? É o consenso da literatura, um colegiado que, através de uma revisão da literatura, dá uma direção sobre a melhor caminho a seguir, quando o objetivo, por exemplo, aí eu vou falar da dieta, né? Eu vou sempre tentar fazer o link com vocês, qual é a melhor intervenção, por exemplo, para emagrecimento, para o ganho de massa muscular, para a melhoria da densidade mineral óssea, entre outras questões. E, no entanto, o Colégio Americano também, ele coloca diretrizes e guidelines sobre, por exemplo, quais são os exercícios, né, que devemos, quais são as atividades que devem fazer parte de um programa, né, voltado, né, indicado para a melhoria da saúde e qualidade de vida. Então, essa é a ideia. Então, esse aqui é um dos que nós chamamos de Position Stand ou Guidelines. São os dois documentos que norteiam aí as diretrizes, tá? E nesses guidelines a gente entende que exercícios contra resistência, exercícios cardiorrespiratórios, né, exercícios de flexibilidade, exercícios que busquem, né, autonomia funcional, de fato, e modificações da composição corporal, ou seja, esse eixo aí fazem parte das atividades que devem fazer parte do programa voltado para a saúde e qualidade de vida. Então, entendam, exercícios de força e cardiorrespiratórios, não existe hoje um é melhor do que o outro. Ambos devem fazer parte de um programa, né? Então, o que a gente vê na academia hoje é isso aqui, são pessoas que fazem exercícios cardiorrespiratórios, não é isso? Exercícios voltados aí para o desenvolvimento da força muscular e hipertrofia e possivelmente em mudanças, né, no aspecto nutricional. Essa tríade ela sempre vai andar junta, né? Nutrição, força e aeróbio, e obviamente mudanças no hábito de vida vão ser responsáveis aí para a melhoria da saúde e, quiçá, o objetivo que a pessoa tenha, né? E outra coisa que vocês vão perceber, né, e é muito comum quando a gente fala de exercícios contra a resistência, exercícios cardiorrespiratórios, né, no esporte isso é muito comum. Vou dar um exemplo aqui, o futebol. Vocês acham que é importante a força no futebol? A força, né, a manifestação da força muscular, por exemplo, a potência. Coloquem no chat aí para mim. É importante? A galera aqui, os peladeiros de plantão aí, o que vocês acham? É importante? Bianca, sim. Lucas, sim. Otávio, sim. Aí o pessoal está respondendo. Isso aí, vamos interagir, vamos dar uma acordada hoje.
Aí eu pergunto para vocês também, é importante o condicionamento cardiorrespiratório desse cara? Ó, eu estou falando de manifestações diferentes. Uma coisa é a força, né? É o salto que o cara vai dar para uma cabeçada, é um chute, né? É um deslocamento em curto intervalo de tempo. Isso não exige consumo de oxigênio a princípio. Agora, vamos pensar numa atividade cardiorrespiratória, onde eu tenho que, de fato, consumir oxigênio para transferir energia para o exercício. É importante para o futebol? O que vocês acham? Também, é isso aí, Luma. Perfeito. Então, gente, a gente começa a entender, você como nutricionista, e quando a gente pensa em intervenção, por exemplo, voltada para o futebol, que a gente pensa em desempenho, né, a capacidade de gerar força, potência, resistência de força e o cardiorrespiratório vão estar junto. Então, a gente começa a pensar que não só nas atividades do dia a dia, pensando em saúde, mas também no desempenho esportivo, o treinamento de força com aeróbio vai estar junto. E aí eu pergunto para vocês, como eu posso equalizar isso? Será que uma pode interferir em outra? Como é que eu vou dosar isso? Então, isso é o que nós conhecemos hoje, erradamente o nome, né? Treinamento concorrente, que dá uma ideia de concorrência, mas vocês vão entender de onde nasceu isso. Isso é o que nós conhecemos como treinamento concorrente ou combinado, que seria exatamente o quê? Né? A possível interferência do exercício cardiorrespiratório sobre as adaptações do exercício contra a resistência, o que nós chamamos de treinamento de força e vice-versa, tá legal? Também posso ter o efeito contrário. Tá bom, pessoal? Estou falando muito rápido ou está todo mundo me seguindo? É bom eu falar rápido, porque se dormiu, perdeu, né? Então, se der uma piscada aí, já não sabe o que eu falei. Então, e outra questão também que envolve, aí a gente já no dia a dia, na realidade, é essa questão da falta de tempo, né? Acho que essa é o top one, vamos dizer assim, né? Acho que é a principal queixa das pessoas quando se tentam enganjar num programa de exercício físico. Como eu falei, você não tem tempo para treinar. Então, se eu não tenho tempo e tenho que dividir tanto atividades cardiorrespiratórias e atividades de força, o que acontece com essa pessoa? Me responde aí. Ela não tem muito tempo de fazer força aeróbica. O que ela acaba fazendo? E não tem muitos dias na semana. Falem para mim aí, no chat. Deixa eu abrir o chat aqui. Pode abrir o áudio também, tá, pessoal? Fica até mais rápido. Eu estou abrindo o chat aqui. Pode me cortar, fica à vontade. Só treina força. O Otávio falou só treina força. Mas aí, Otávio, se a gente só treina força, né? Vamos imaginar que a pessoa fala assim, pô, Fabrício, eu desejo emagrecer. Né? E talvez só o treino de força pode levar ao emagrecimento? Sim, nós teremos palestra aqui sobre isso, é possível, totalmente. Mas eu já adianto para vocês, a tríade, não esqueçam delas, intervenção nutricional, treino de força aeróbica, esse é o ideal. E você quer o ideal para o seu cliente. E aí, o que você faz com ele? Ele não tem tempo. O que acontece, pessoal? O que vocês acham? Você como nutricionista, você vai pensar assim, pô, e agora? O que eu faço? O que esse cara deve fazer? Tem mais ou menos uma ideia? Então, já que ninguém respondeu, eu respondo. Faz os dois. Ah, desculpa. Não, pode falar. Me corta, por favor. A aula é para vocês, não é para mim. Quem falou? Faz os dois. Isso. Jax. Isso, Jax. Perfeito. Jax matou, não tem mistério nenhum que eu perguntei. Vai ter que fazer os dois, cara. E muitas vezes na mesma sessão, tá legal? E isso é o que nós estudamos hoje. Né? Esse efeito, né? Um possível efeito da interferência de fazer as duas atividades na mesma sessão, que é uma realidade hoje. É o que nós chamamos... Pode falar, meu camarada. No caso, também seria útil você fazer, tipo, um dia, não necessariamente dia sim, dia não, mas revezar, tipo, 2 vezes, 1 ou 3 vezes o outro, por exemplo, ou não tem a mesma eficácia? Cara, aí você primeiro tem que estudar o seu cliente. É que nem intervenção nutricional. Vocês vão aprendendo isso desde o início. Por isso que a dieta ela é individualizada. Não existe um protocolo de dieta. Jussara, pode me cortar se eu estiver falando besteira. Né? Você tem que analisar, né, exatamente a rotina que o cara tem de vida para você pensar no cardápio dele. Né? Até mesmo quando você pensa numa restrição no superávit calórico, será que a senhora consegue chegar a isso? Porque se você não determina uma meta possível para ele, qual a tendência? Né? Ele não conseguir cumprir. Se ele não cumpre, o que acontece? Ele larga. E lembra, vocês vão ver que tanto na nutrição como no exercício físico, a base para a coisa funcionar é uma coisa chamada aderência, pessoal. A pessoa que não tem aderência a uma dieta, a pessoa que não tem uma aderência a um programa de exercício físico, ela não consegue resultado. E aí, cara, eu te pergunto, o que é melhor? 2, 3 ou 4? Na verdade é o seguinte, o que a pessoa tem disponível? Né? O que a pessoa tem disponível? Eu comecei agora com um treinamento personalizado com uma aluna agora, uma nova cliente, e ela falou para mim assim, pô, eu desejo emagrecer. Falei, perfeito. Quantos dias você vai fazer personal comigo? Ela 2 vezes. Falei, tá ótimo. E aí, na mesma hora, eu falei, e mais quantos dias você vai ter para aumentar, né, o nível de atividade física? Aí ela, por quê? Eu falei, já te adianto, você vai gastar o seu dinheiro fora.
Porque você acha que 2 dias na semana, né, só fazendo treinamento comigo durante 1 hora do seu dia é suficiente para gerar adaptações que vão lhe permitir um emagrecimento sustentável? Eu falei, você já foi no nutricionista? Ela, eu tô para ir. Eu falei, você vai hoje. Você está entendendo? Parece meio radical, mas questão, meu irmão, o que vai acontecer? Né, ela vai ficar 1 mês com você, daqui a pouco ela vai embora, ela vai falar que você não conseguiu emagrecer ela. E, na verdade, não vou emagrecer ninguém 2 vezes a semana, fazendo um trabalhozinho de força na academia do prédio. Você está entendendo? Então, eu pedi para ela que ela conseguisse aumentar de 1 a 2 vezes, fora o que a gente faz, nem que eu direcione, para que a gente possa aumentar e ter, vamos dizer assim, ampliar a possibilidade de gerar adaptações para ela. Pegou isso aí, Jax? Então, sim, eu difícil responder o que é melhor. Você vai me trazer o caso, eu vou te dar a possibilidade. Pegou isso aí? Estou falando algum... Faz sentido o que eu estou falando, pessoal? Coloca aí. Beleza. Então, vamos lá. Então, o que seria o treinamento concorrente? Mais uma vez, é uma possível influência, né, das adaptações, né, do exercício cardiorrespiratório sobre as adaptações no treino de força e vice-versa. E onde começou essa brincadeira aí, tá? E vice-versa, né? Tem até animaçãozinha aqui. Vamos de novo, eu gosto de animaçãozinha, né? Só para dar uma alegria aqui na aula. Vamos lá, pessoal, onde é que começou essa brincadeira? Só para vocês entenderem, isso não é novo, né? Isso em 1980, estão vendo aqui, ó, 1980. Um cara chamado Robert Hickson, né, dentro dos seus estudos de doutorado, né, ele fez um estudo, né, com ele mesmo e outras amostras ali, onde ele estudou exatamente, possivelmente, uma interferência, e esse foi um dos primeiros estudos que, de fato, levantou a bola para uma possível interferência. Vamos entender o que ele fez? Ele pegou 3 grupos, né, indivíduos ativos recreacionalmente em esporte, então não eram treinados em força nem aeróbio, tá? E eles fizeram 3 protocolos, tá? O primeiro protocolo, os caras faziam só o treino de força, que ele chamou de S aqui, de 30 a 40 minutos, 5 vezes por semana. Presta atenção, de 30 a 40 minutos, 5 vezes por semana. Beleza. Treino de resistência, né, que eles chamam de resistência ou endurance, né, que ele chamou do E aqui. Foram 40 minutos, 6 vezes por semana. Beleza? E o terceiro grupo, que ele chamou de concorrente, ou S/E, ou seja, os caras faziam os 2 protocolos, né, no mesmo dia, tá? Então faziam o trabalho de força e depois faziam lá o trabalho na bicicleta, e vocês já vão conhecer o protocolo. Isso foi durante 10 semanas e eles mediram o efeito sobre uma repetição máxima e o VO2 máximo, tá legal? Esse estudo aqui é um estudo de característica crônica. Por quê? 10 semanas. Viu por que eu brinquei com vocês lá no início? Agora vocês, porra, já entendi o que o Fabrício falou. Ficou claro isso aí? Até aí tá beleza, pessoal? Estão comigo? Assim, Sim. Beleza. Beleza. perfeito. Se piscar, vai ficar. Então, vamos ver o que o Rickson fez. Vamos ver se vocês estão ligados. Pessoal, olhando esses 2 treinamentos aí, alguém poderia fazer algum comentário assim? O que vocês acham? Olha esse treinamento. Alguém tem uma coisa que está interessante nesses protocolos. O que seria, hein? Vamos lá, Jax, tu que é o falador aí, eu gosto de aluno falador. Eu gosto. Pode falar aí. Olhando lá esse protocolo, né, o treino de força, o treino de resistência, tem alguma coisa que vocês acham que está interessante aí no protocolo do Rickson? Alguém tentaria? Eu achei meio curto o treino de força. Achou curto o treino de força? Curto o quê? O tempo? Isso? Isso. Beleza. Quem fala? O de resistência tem um dia a mais. Correto, Bianca. Alguém mais? Não? Pessoal, então já vou adiantar para vocês aqui. Porra, o volume é absurdo isso aqui. Ainda o Jackson me fala que o tempo da força é pequeno. Pô, meu irmão, 30 minutos tu treina a força muito bem. Muito bem. Cara, o cara treina 5 vezes por semana força, vocês vão ver que é a mesma sessão, e 6 vezes por semana aeróbico. O volume das atividades é muito grande. E se você pensar que eles vão fazer junto no concorrente, olha a quantidade de volume. Eu pergunto para vocês, essa é uma realidade dos alunos em academia? Respondam para mim. É uma realidade isso? Esse volume aí, vocês estão acostumados a ver? Fabrício, isso é normal aqui na minha cidade, pô, aqui em Macaé, pô, a galera treina 6 vezes por semana, aeróbio, 5 vezes força, essa porra mesmo. É isso? Se for, parabéns. Pra mim, não é não.
Olha, eu posso dizer para pobres mortais como nós, e eu estou me incluindo nisso aí, eu acho isso bem difícil. Eu acho isso bem difícil de acontecer. Olha lá, o pessoal agora está se ligando no que eu estou falando. Beleza, guarda essa informação, tá? Seguindo, aqui os protocolos, olha só. Eles treinavam 3 vezes por semana esse exercício aqui, agachamento, ó, 5 séries de 5 repetições. Tá vendo aqui, ó? Cadeira extensora. Depois faziam 2 vezes na semana o leg press e a flexão plantar. Não me pergunte porque esse cara dividiu as pernas. Repare que é só membros inferiores. A intensidade foi 80% de 1 RM. Pessoal, o que é 1 RM? Vocês, nutricionistas esportivos, o que é 1 RM? Repetição máxima? Muito bom. Repetição máxima. Ou seja, quando a gente prescreve, principalmente estudos científicos, a intensidade da carga, a gente utiliza o que nós chamamos de carga relativa, ou seja, é um percentual de uma carga máxima testada em cima de um teste padrão ouro, conhecido como teste de repetição máxima, um teste dinâmico, beleza? Então é um padrão ouro. Com isso você consegue equalizar e dizer que os indivíduos treinaram com a mesma intensidade. Fabrício, que intensidade? 80% de RM. Independente da carga bruta absoluta que os caras pegam. Pegaram isso aí? Tranquilo? Beleza. E eles fizeram isso através de cargas progressivas, ou seja, possivelmente houve um incremento de carga aí, mas também para a gente agora não é importante, sabendo que todo mundo fez o mesmo protocolo. O treino de resistência, ele, 3 vezes por semana, eles faziam um treino intervalado, 5 séries de 100 minutos a 100% do WVO2. O que é WVO2? Na verdade, é 100% do watts, né, está associado ao consumo máximo de oxigênio. Tá legal? Então, eles faziam um intervalado. Aonde? Eles faziam 5 séries de 6 minutos, né? 5 séries de 6 minutos por descanso de 2 minutos. Acho que essa recuperação era passiva. Eles estavam trabalhando 100% do VO2, do watts associado ao VO2, e 3 vezes por semana eles faziam ou contínuo ou 30 minutos da forma mais rápida possível. E, se eu não me engano, isso foi na bicicleta. Beleza, pessoal? Entenderam aí? Alguém ficou com dúvida nos protocolos? Podem perguntar à vontade, tá? Professor, eu tenho uma dúvida, mas Pode. não é muito sobre isso, não. Ué, pode perguntar. Eu tenho dúvida sobre diferença entre PR e peso e repetição máxima. Que eu Pergunta acho de bem novo. parecido. Pergunta. A diferença entre PR e repetição máxima e RM. Então, vamos lá, devagarinho. Repetição máxima, ela não necessariamente é uma... Na verdade, isso até é meio errado falar isso, né? Porque repetição da ideia que você vai fazer mais de uma vez. Então, isso já estaria errado. O teste de repetição máxima é redundante. Não existe repetição máxima, entendeu? É uma repetição. Tá? Então, você não consegue fazer a segunda, você tá entendendo? Então, não se repete, é uma coisa meio doida, mas beleza. Uma repetição máxima, um RM, é um teste onde você vai fazendo, né, séries subsequentes até você alcançar a sua carga máxima naquele movimento ali. Então, pode ser um supino. Classicamente, a gente usa para membro superior o supino e para membro inferior a gente usa um agachamento, um leg press. Tá? Agora, um teste de repetições máximas, ele está mais associado à resistência de força. O que significa isso? Eu vou pegar um percentual da carga máxima, que pode ser, por exemplo, 50% de um RM, e vou pedir para que esse indivíduo faça o máximo de repetições possíveis. Pegou isso aí? É diferente. Eu não estou preocupado agora com a carga mobilizada. A carga já foi estipulada, 50%. Tá? Agora eu quero saber quantas repetições máximas esse indivíduo faz. Isso é um teste de repetições máximas. Agora, o PR, na verdade, é um... Como é que se diz? É o que o pessoal, a Jussara, que é do CrossFit, ela pode ajudar a gente. PR, na verdade, é você medir a sua carga máxima, tá legal? Dentro de um determinado movimento. Então, por exemplo, pega o snatch, pega o arranco, o arremesso. Então, esses movimentos que o pessoal usa lá no levantamento de peso olímpico, tá? Então, vou tirar o meu PR aqui. Então, o cara vai lá, ele vai medir durante todo o movimento completo qual foi a maior carga que ele conseguiu levantar. Tá? E isso indica que ele melhorou o desempenho naquilo ali. Só que você pode pensar no PR, no arremesso, no arranco, no agachamento, no front squat, você vai escolher a sua carga, que nada mais é do que um teste de carga máxima. Agora, Fabrício, qual o problema do PR, por exemplo, no arranco, né, que o pessoal faz bastante levantamento de peso? Porque aquilo ali, ele representa o PR do arranco. Eu não consigo dizer se aquilo tem uma associação com agachamento, você está entendendo? Se tem uma associação com o desenvolvimento, ou seja, porque o movimento ele é complexo. Ele envolve desde a saída da barra do chão, né, a flutuação dela, até o movimento acima da cabeça e ele finalizar o movimento. Quando ele consegue fazer isso tudo com a maior carga possível, a gente chama isso de PR. Jussara, tô errado? Você que é a crossfiteira do grupo aí, me ajuda. Eu não sou do crossfit. É isso mesmo. É isso mesmo. Basta uma única repetição com a sua carga máxima de elevação, já é o seu PR.
Exatamente. Pegaram aí, pessoal? Entendi, obrigada. Beleza. Sim. Fabrício, se usa muito o teste de repetições máximas quando se quer medir resistência de força, né, que é a capacidade do indivíduo a resistir a uma determinada tensão, carga por um tempo prolongado? Sim, se utiliza. Não tem problema algum. Então, vamos lá. Então, olha que interessante, resultados sobre o VO2, tá? Então, lembrando, essa é uma característica de um ensaio clínico, ou seja, eu tenho um pré, um pós 10 semanas, eu tenho a intervenção, tá? Aqui, então, a galera que só treinou força, a galera que só treinou resistência e o concorrente, e aqui é o resultado sobre o VO2, medido normalmente em mililitros, quilograma por minuto. A gente ainda vai ter uma aulinha de fisiologia, eu vou descrever um pouquinho melhor isso aqui, é muito importante vocês conhecerem, mas olha só que legal, né? Os caras que só fizeram força, né? Agora que eu lembrei aqui, os caras faziam, teve um grupo que treinou só bicicleta e outro esteira. Já tinha um tempinho que eu não levo esse estudo, agora que eu lembrei aqui. Não tem problema agora isso pra gente não. Tá? Olha só, o cara que treinou força, olha que interessante, eles não melhoraram o VO2. Né? Normalmente, alguns estudos mostram, por exemplo, indivíduos destreinados, é possível você até melhorar o teu consumo máximo de oxigênio, tá? Treinando força, mas existem aspectos mecânicos envolvidos nisso aí, não vou falar disso agora, de economia da caminhada, entre outras coisas que o treinamento de força pode ajudar, principalmente indivíduos destreinados. Mas não é o caso aqui, esses caras eram ativos de forma recreacional, então treinar só força não melhorou o VO2. No entanto, ó, quem treinou só resistência melhorou o VO2 e quem treinou o concorrente melhorou o VO2. Então, assim, não tendo diferença entre os grupos. E a mesma coisa quem treinou esteira. Melhorou após 10 semanas em relação à condição inicial, tanto para quem fez só o aeróbio, tanto para quem fez o concorrente. Quem treinou força não melhorou nada. Alguma dúvida em relação a essa resposta sobre o VO2, não? Nada? Posso seguir? Beleza, então vamos ver aqui. Agora, e os ganhos de força? Olha que interessante esse gráfico aqui, tá? Aqui, de escuro, são os caras que só treinaram força. Aqui, do quadradinho branco, foram os caras que só treinaram o concorrente, né? Que são os dois, o aeróbio mais a força na mesma sessão. E aqui são os caras que só treinaram o aeróbio. Tá? Então, isso aqui é a duração, 10 semanas, e aqui são os ganhos de força, e aí ele colocou, né, na época, esse artigo é bem antigo, eles mediam a quilagem total. Hoje em dia não se usa mais isso, hoje em dia se usa o delta, o percentual de ganho, mas não tem problema. Então, o que a gente começa a perceber aqui nesse estudo? Quando a gente pensa aí nas 7 primeiras semanas, a magnitude dos ganhos foi igual para quem treinou força e para quem treinou o concorrente, nos ganhos de força de membros inferiores. Beleza? Até aqui todo mundo comigo. E repara a galera que só pedalou, ó, praticamente não ganhou força, pela questão que da especificidade das adaptações. Tá bom? Olha que interessante. Após a 7ª semana, ou seja, mais 4 semanas para frente, olha o que aconteceu. Né? Esses caras aqui que treinaram sua força continuaram ganhando e ao final do estudo eles apresentaram um ganho de 44% em relação ao ganho inicial. Em compensação, a galera que fez o concorrente, olha só o que aconteceu. Eles estagnaram e até o final do trabalho aqui, ó, começaram a reduzir essa questão dos ganhos de força, ou seja, ficou evidenciado nesse momento um possível efeito deletério, o quê? Do treinamento cardiorrespiratório com o treinamento de força para o desfecho ganho de força. Pessoal, todo mundo comigo aí? Pegaram isso aí, não? Dá um ok. A Bianca colocou não, não, não. Esse não é o quê? Até já fiquei perdido. Tem uns dois não aqui do Paulo e da Bianca, eu não sei o que é. Tá ok? Pedro Antônio, Luma. É sobre o que você estava perguntando do povo na academia conseguir fazer Tá bom, tá bom. aquele treino intenso. Perfeito, beleza, beleza. É que eu estou perguntando direto aqui, já estou até meio perdido. Pessoal, tá tranquilo aí? Pegaram? Então, olha só. Esse foi um dos primeiros estudos de concorrente. Conclusões do autor, né? O treino de força e de resistência realizados na mesma sessão parecem concorrer. Concorrer por quê? Gerou conflito sobre as adaptações. Fabrício, que adaptações é essa? Sobre os ganhos de força em longo prazo. Então, um estudo de característica crônica, um ensaio clínico, pré e pós, a amostra foi randomizada. Então, isso é uma forma de você medir o efeito da intervenção. Pegaram aí? Tá? E o treino de força, a princípio, não atrapalhou as adaptações cardiovasculares, porém não potencializou as mesmas. Tá? Então, só para vocês entenderem.
Beleza. Questões a serem respondidas e a gente não vai responder essas questões. Não vamos responder. Isso aqui vai ficar de trabalhozinho aí para vocês no futuro, tá? E eu vou deixar depois isso bonitinho para vocês pesquisarem. Primeiro dado é o seguinte, o treino concorrente pode interferir nos ganhos sobre a força muscular ou desempenho aeróbio? É uma questão, é uma pergunta de pesquisa que eu acabei de mostrar um estudo só para vocês. Segunda questão, o treinamento concorrente pode interferir nos ganhos sobre a hipertrofia muscular? Olha só, pode interferir? Será que atrapalha? Será que ajuda? Porque a interferência ela pode ser para ruim ou pode ser para bom. Não vamos pensar só a questão ruim, não. Existe algum contexto onde, sobre a intensidade, volume, ordem, tipo de exercício, nível de treinabilidade, onde o fenômeno da concorrência pode ser de fato evidenciado? Ou seja, será que existe alguma manipulação dessas variáveis que possam, de fato, né, ter uma interferência positiva ou negativa sobre as respostas? Quer ver uma coisa? Né? Assim, não foi medido nenhum aspecto molecular aqui, tá? Mas eu tenho uma ideia. Vocês não acharam um volume muito grande, não? Pô, do cara que treina o aeróbio? E de cara, isso não é realidade. Então, possivelmente, né, esse volume aeróbio associado ao treino de força, em algum momento, a gente viu ali a partir da 5ª semana, né, de fato, prejudicou as adaptações do ganho de força. Ah, Fabrício, qual o mecanismo que está por trás disso? Existem algumas explicações, a gente vai ver isso. Tranquilo? E a função do nutricionista nessa brincadeira, né? Que a aula aqui, teoricamente, seria para vocês, mas eu não vou discutir muito evidências, a gente pode até deixar isso para uma outra aula. Hoje o meu objetivo é trazer o fenômeno do treinamento concorrente. E qual a importância do nutricionista nessa brincadeira? Cara, você receber o cara ali para fazer a sua intervenção, se ele quer emagrecer ou ganhar massa muscular, seja o que for, você tem que entender sobre o treinamento concorrente, porque às vezes, o que vai acontecer? O volume do aeróbio dele, o volume de força dele, é legal, pode estar muito além, né, do que ele precisa, não é você que vai ver isso, você tem que levantar a questão, e isso tem tudo a ver com o ajuste calórico e de nutrientes que você vai fazer para ele. Tá legal? Tem coisas engraçadas, eu vou até colocar aqui, não tem problema, eu não vou citar nomes, eu tenho alguns clientes online, e uma vez uma cliente minha falou assim, Fabrício, a minha nutricionista falou que meu treino estava errado. Falou assim, falei, porra, mas o que está errado, né? Não, ela falou que eu tenho que dividir o treino de perna, eu tenho que não sei o que. Eu falei, cara, assim, tentando ser muito educado, eu falei assim, olha, então é melhor você fazer logo o treino com ela, porque se ela já faz a dieta, faz o treino, acho que você vai economizar um dinheiro comigo aqui. Obviamente, não respondi isso para ela, mas eu tentei mostrar que o nutricionista, sim, ele tem que conhecer um pouquinho de treinamento, do volume, mas para fazer ajustes, tá? Então, se eu prescrevi aquilo ali, eu tinha um motivo e eu fiz um levantamento para prescrever. Talvez o erro esteja não estar em acordo com o nutricionista para saber se ele sabe de fato o que está acontecendo e com a minha proposta dentro daquela atividade ali. Então, ela não pode, que isso é o melhor ou pior para quem, quando, em que situação, o que estava fazendo antes. A pessoa não pode tomar uma decisão simplesmente olhando o papel sem saber o histórico e por que aquilo está sendo montado. A mesma coisa, imagina eu pegando uma intervenção nutricional falando assim, aí Jussara, pegando assim, pô, Jussara, cara, essa quantidade de carboidrato aqui não tá legal não, hein? Ó, pô, e proteína aí tá muito baixo isso aqui para você. Eu acho que você tem que comer mais. Você está entendendo? É a mesma coisa. Isso é antiético, né? Isso não exclui a possibilidade de você conversar com o treinador, né? E você conhecer um pouco mais do treino, da rotina do cara, porque isso são ajustes finos da dieta, tá? Mas e a mesma coisa do treinador. E vocês têm que saber desde o início que essa aproximação ela é salutar. Inclusive, quem ganha com isso é o cliente. É ele que paga vocês. Então, qual é o melhor serviço? É quando o treinador e o nutricionista estão juntos. Na brincadeira aí. A resposta é a melhor coisa que tem. Beleza? Agora, vamos começar a brincadeira. Fabrício, Pode falar, deixa eu só complementar o que você falou aí em relação aos treinamentos, né? Quando a gente pega paciente que tem uma demanda mais aumentada de exercício, que é comprometido também, porque nem é todo mundo que vem para nutrição esportiva, para atendimento de nutrição esportiva, tem essa visão que precisa do comprometimento para que ele alcance o resultado que ele espera, né? Que ele acha que o nutricionista vai dar, mas que na verdade depende dele ter a execução, né? Botar o plano em ação. E muitas das vezes o paciente chega para a gente e a gente precisa sim ter essa noção de como que é esse treino desse paciente. Qual é a demanda que de fato ele está tendo? Porque às vezes ele chega assim para a gente e fala assim, nossa, meu treinamento é muito intenso. Aí você pergunta, qual é a intensidade? Me explica, que treino é esse que você faz? E aí é 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, só que para ele aquilo é muito intenso. Se você leva em consideração, sem conhecer treinamento físico, sem ter uma base simples, a base mesmo, o básico de um treinamento físico, de resistência, de um treinamento concorrente, se está fazendo ou não,
você não vai ajudar aquele paciente a chegar no resultado que ele precisa, porque você não sabe a intensidade que ele tem. Se ele fala para você simplesmente, minha intensidade é alta, só que você não pergunta quantas vezes ele treina, que tipo de treino ele faz, se ele faz treino de força associado com treino aeróbico ou não, a conta no final não vai fechar. E aí, a culpa vai ser sua de uma certa forma, porque você, enquanto nutrição esportiva, você precisa saber essa base para que a sua prescrição nutricional tenha ali, de fato, um resultado efetivo para aquele paciente. Perfeito. É isso mesmo. Beleza, obrigado, Sara. Uma coisa que a gente começa a discutir sobre a concorrência, que lá no estudo do Rickson, ele não mediu absolutamente o mecanismo, ele evidenciou uma menor, né, uma menor adaptação aos ganhos de força para aquele grupo que treinou força com aeróbio, tá? Mas, Fabrício, então onde vinha agora, o que os estudos começaram a mostrar? Começaram a aparecer o que nós chamamos dessa concorrência, né? Eu estou ali na frente do CON, né? Mas é concorrência molecular, ou seja, a gente vai começar a entender agora que talvez, eu sempre uso o talvez, tá? Porque tudo é relativo dentro do treinamento concorrente. Tá? Quando a gente pensa no exercício aeróbio, tá? Qual a característica do exercício aeróbio? É gerar um déficit energético dentro da célula. Concordam comigo ou não? Estou errado? Me ajuda aí. Vocês que tiveram aula com o Thiago, e o Thiago deve falar mais isso. O que acontece no exercício físico, principalmente característica aeróbia? É uma grande demanda energética, tá? E o corpo tenta pagar isso, só que para ele pagar, ele primeiro é sinalizado de um estado quê? De déficit energético dentro da célula. Não é isso? Tô errado? Me corrijam aí, pessoal. Vocês já são quase doutores em bioquímica. Depois de 2 aulas com o Thiago, já dá para virar doutor em bioquímica. Então não precisa de mais aula, não. Tô certo, pessoal? Não. Beleza? Sim, beleza, Bruno. Me ajuda aí. Se eu estiver falando besteira, pode me cortar, tá? É até bom, hoje o Thiago faltou, eu tô soltinho aqui para falar de bioquímica, vou falar uma porrada de besteira aqui. Porra, quando o Thiago tá aí, eu fico meio melindrado, sabe? Beleza, pessoal. Então vamos lá. O exercício físico, de uma maneira geral, ele é um, vamos dizer assim, ele é um perturbador da homeostase energética da célula. Isso vai gerar algumas condições. Uma delas, por exemplo, é o aumento da concentração do AMP, né, a adenosina monofosfato, né, AMP cíclico. O que ele faz? Né? Lembra? Você tem um ATP, você quebra ele em ADP, possivelmente esse ADP em condições, né, de déficit energético vai gerar AMP. E essa concentração de AMP, ela tem como uma das funções ali ativar algumas proteínas, tá? Toda vez que você vê um casinho no final ali, né, AMPQ, né, que significa quinase, essa é uma proteína que nós chamamos de proteína adenosina monofosfato cíclica quinase, né, ativada por proteína quinase. Acontece quando ela é quinase, ela tem uma característica especial, ela consegue fosforilar, ou seja, ativar, né? Você adiciona um radical fosfato aí nessa proteína e ela começa a ter uma função sobre determinado tecido. Então, quando a gente fala que uma enzima ela é fosforilada e ela tem a capacidade de desencadear a fosforilação de outras, você sinaliza uma cascata, tá, de ativações. E a gente tem uma grande proteína quinase que é ativadora aí de diversos fenômenos. Uma delas é a MPK. Vocês já ouviram falar da MPK? Então, a MPK, de fato, ela tem diversas funções, tá? Não vou ficar falando aqui, né? Talvez o Thiago ele possa entrar em detalhes, mas uma dos objetivos da MPK, justamente, ela responde a um estado de déficit energético na célula. Quando ela começa a perceber isso aí, a gente tem aumento da ativação dessa enzima, que tem algumas sequências, né, algumas cascatas de sinalização, que vai gerar, né, uma outra ativação, que é a famosa PGC1-alfa, que é uma outra proteína, tá, que já está aí já em nível mitocondrial, que tem como objetivo fazer o que nós chamamos de síntese mitocondrial, biogênese mitocondrial, ou seja, criar uma nova, né, fazer uma síntese de uma nova organela, uma mitocôndria nesse caso, fazendo com que a célula, olha a adaptação, tenha maior capacidade de gerar energia. Olha que interessante, por eu ter gerado um déficit, eu gero um estímulo para que eu consiga, de fato, aumentar a capacidade da célula em gerar energia. E eu estou falando agora do aumento do número de mitocôndrias, síntese mitocondrial, que é desencadeado principalmente pela PGC1-alfa, que é estimulada pela presença de MPK ativada, tá? Além de outras adaptações do treinamento cardiorrespiratório, como,
por exemplo, a angiogênese, ou seja, né, a proliferação dos vasos, tudo isso são adaptações provenientes do exercício cardiorrespiratório. Eu ainda tenho aqui outras proteínas que são ativadas também, tá? A presença de cálcio também no retículo sarcoplasmático, tudo isso vai fazer com que no final eu tenha as adaptações provenientes do exercício cardiorrespiratório, entre outras adaptações, tá? Agora eu estou falando em nível submolecular. Pessoal, pegaram isso aí? Falei rápido, né? Eu falei rápido que aí dá para enganar, os caras não entendem bem, fica meio perdido, no final passa. Pegaram aí, tô brincando. Foi legal, pessoal? Já tinham recebido essa informação? Isso é muito novo para vocês? Fala para mim aí. Alguém já tinha ouvido falar sobre a PGC1-alfa, sobre a MPK? Eu nunca tinha ouvido falar. Achei até interessante, porque não sabia que existia. Pô, legal. Então, pessoal, olha só, já vou dar para vocês aqui uma dica, tá? Principalmente, lembra, a coisa mais importante da nossa vida são as informações que a gente vai juntando. Então, vocês estarem aqui dentro, vocês já estão diferenciados de boa parte dos alunos que não estão tendo essa oportunidade. Corram atrás daquelas referências que o Thiago passou, né, de bioquímica básica. Então, por exemplo, o entendimento, né, dessa questão da MP, a MPK, PGC1-alfa, porque são proteínas chaves, sinalizador das adaptações do exercício físico. Então, você nutricionista, você tem que conhecer isso. Você tem que saber isso, tá legal? A gente ainda tem as espécies reativas de oxigênio, que é o ROS, que também são, né, também muito importantes, porque olha só que interessante, né? E aí a Jussara pode me ajudar também. O ROS nada mais é do que são coprodutos da reação da oxidação, tá? Que por vezes, né, a gente não toma os famosos antioxidantes, olha que doideira, né? Ah, vamos passar um antioxidante, que não sei o que é papel e tal, mas saiba você que esses produtos que são gerados em exercício físico, eles geram adaptações. Então, se você ficar entupindo o teu cliente aí de antioxidante, possivelmente você pode minimizar o efeito, né, positivo, olha só, do produto das reações, principalmente das atividades cardiorrespiratórias. Tá? Obviamente, tem o extremo, por exemplo, as pessoas que fazem um volume muito alto, tá? Então, possivelmente, essas pessoas, os antioxidantes têm um objetivo de tentar gerar um equilíbrio, mas essas estruturas aí são importantes nas adaptações. E uma delas são as espécies reativas de oxigênio que vão atuar também na ativação da PGC1-alfa. Beleza, pessoal? Então, isso aqui são as adaptações bem resumidas do exercício aeróbico, tá? Então, vou seguir. No entanto, não paramos por aí, né? Quando a gente pensa no exercício de força, agora eu estou falando do exercício contra a resistência, né? E na modalidade musculação, crossfit, treinamento funcional, você pode escolher a modalidade que você quiser. A gente tem uma outra característica do estímulo, que não necessariamente envolve esse déficit energético. Não é esse o objetivo do trabalho de força. O objetivo do trabalho de força é gerar tensão. Olha que interessante, através da tensão muscular que você gera ali, né? O tecido muscular esquelético, ele tem uma percepção, ele é, vamos dizer assim, sensível a essa verdade. A tensão que você gera nele. Quando você gera essa tensão, você tem mecanorreceptores que eles conseguem reconhecer essa tensão e transformar essa tensão em estímulo hormonal, que nós chamamos de fatores de crescimento. Isso também vai desencadear um processo, uma cascata diferente da MPK, são outras proteínas que têm como objetivo fazer a famosa síntese proteica. E aí, nesse caso, nós temos uma estrutura muito importante, que é o ribossomo, tá? Que é responsável por fazer a síntese proteica. E a gente tem como, vamos dizer assim, a chave mestra dessa brincadeira é essa proteína aqui, chamada mTOR, tá? Que foi, na verdade, descoberta em cancros, ou seja, em tumores, tá? E ela tem como objetivo exatamente amplificar a resposta, ela também é ativada, né? Ela vai ativar outras proteínas, tem como objetivo final a síntese proteica. Então, quando eu inibo, né, exatamente a ação da mTOR, eu inibo a síntese proteica. Então, em tumores, né, a gente tem algumas medicações que têm como objetivo inibir a ação da mTOR. Então, concordam comigo que são fenômenos que, historicamente, estão acontecendo aí paralelamente, né? Uns voltados para a síntese proteica e outros voltados aí para a ação da biogênese mitocondrial. Pessoal, ficou claro isso aqui? Ou não? Muita viagem, né? Na maionese, não? Tá indo bem? Como é que vocês estão aí? Esqueci até de pedir. Esqueci de pedir vocês para botar o cinto de segurança aí, porque a viagem ia ser conturbada. Mas está dando para pegar, pessoal? É importante. Essa aula é para vocês, tá? Dá um feedback para mim, que eu sei que eu estou indo bem. Tá, beleza? Então, tranquilo, Fabrício. Então, eu tenho as adaptações provenientes dos exercícios cardiorrespiratórios, eu tenho dos exercícios de força, mas o que isso tem a ver, tá?
Isso tem a ver com o seguinte, alguns estudos em ratos, olha só, é importante a gente mencionar isso, porque lembra, quando a gente vai estudar mecanismo, a respostas submoleculares, é sempre muito difícil fazer estudo em humanos, tá? Mas em ratos eles perceberam, por exemplo, que o aumento da MPK, ela foi responsável por inibir, né, essa ativação da mTOR. Então, se a gente pensar aqui, se eu tenho duas proteínas que são, teoricamente, elas ativam fenômenos diferenciados. Uma resposta, né, à síntese das mitocôndrias, né, síntese mitocondrial, né, biogênese mitocondrial, e a outra a síntese proteica, e uma pode inibir a outra, nesse caso a MPK inibir a mTOR. Se eu aumentar a ativação da MPK, possivelmente eu posso estar inibindo a síntese proteica e prejudicar a hipertrofia muscular. Só que a maioria desses estudos mostraram isso de forma aguda, né, em roedores, em ratos. Tá? Então, quando a gente vem para o modelo humano, a gente ainda tem uma grande lacuna em responder isso. Mas, Fabrício, por que, né, que eles tentaram fazer a associação? Porque na cabeça dos caras, em alguns estudos, começaram a mostrar possivelmente um efeito deletério sobre a hipertrofia muscular. Quem é que não escutou? E vai ficar fazendo aeróbico pra caramba, vai perder massa muscular. Eu lembro na época da graduação, eu escutava isso, falei, porra, será que a corrida, o exercício aeróbico, de fato, vai queimar? Já escutaram isso? Queimar músculo? Já ouviram falar nisso? Fala aí para mim. Não, o exercício aeróbico vai queimar teu músculo e tal. Vai ficar com a bunda caída se ficar correndo. Não escutaram isso, não? Não. O pessoal tá rindo. A mulherada sabe, né? Ih, vai ficar correndo, a bunda vai cair, né? Tem essas coisas. Né? O exercício aeróbico vai te deixar murcha. Já escutei melhor. A corrida vai te murchar, tu vai ficar murcha e tal, não sei o que. Então tem umas coisas engraçadas aí. No entanto, quando a gente pensa aí em respostas agudas, olha só, cuidado agora com isso, resposta aguda, né? Então, eu fiz a intervenção, eu vou medir ali, tá? E depois eu vou explicar por que a gente tem que ter atenção na resposta aguda. Até alguns trabalhos começaram a ser feitos em humanos, com o objetivo de verificar, por exemplo, as respostas do treinamento concorrente com treinamentos intervalados de alta intensidade, tá legal? Em indivíduos treinados. Então, olha só, eles pegavam, faziam medidas ali, né, em nível muscular dessas enzimas, tá? Antes, aí, 120 minutos antes, faziam ou o exercício só resistido, ou seja, só o treino de força, ou o treino de força com HIIT. E depois, ó, descansavam, faziam a mesma medida 2 horas e depois 6 horas. Então, 2, 6, tá legal? E antes, 120 minutos antes. Ou seja, eles queriam ver a ação dessas enzimas sobre as duas intervenções, força e o concorrente. Tá, esse aqui é o protocolo, foram 4 séries a 70% de um RM. Hoje você, nutricionista esportivo, vocês já sabem o que é 70% de um RM, ou seja, os caras foram testados em sua carga máxima, pegaram 70% e todo mundo fez a mesma intensidade relativa. É importante que você entenda isso aí, principalmente quando vocês forem consumir estudos na área da educação física, tá? Na nutrição, obviamente, na verdade, não tem como dissociar. Os estudos em nutrição normalmente vão envolver também o exercício físico, tá? E as atividades cardiorrespiratórias foram 10 séries de 1 minuto, né? São treinamentos intervalados de alta intensidade a 90% da frequência cardíaca máxima e recuperavam aí 1% a 50 watts, tá? Então, olha só, resposta sobre a PGC1 alfa. Já sabem o que é PGC1 alfa. Tá aqui, pré, o branquinho é quem fez só força e o preto é quem fez força com HIIT, concorrente. A gente já estudou isso. 2 horas depois, olha como é que a atividade, a magnitude, tá, para PGC1 alfa, que aí são algumas isoformas, não vou entrar agora em detalhes sobre isso, tá, mas é importante a gente entender que é a proteína responsável pela biogênese mitocondrial. Ela fica elevada, tá, fica mais elevada no concorrente, olha que interessante, fica mais elevada no concorrente, e 6 horas isso também acontece. Repara que até quem treinou força também teve uma elevação em relação à condição pré de repouso, mas ela teve uma maior magnitude para quem treinou o concorrente. Inclusive, né, para quem treinou o concorrente em relação à só força. E o mesmo aconteceu para outras isoformas, mostrando sim, de fato, né, o exercício aeróbio, e nesse caso aqui, com força, aumentou a ação da PGC1 alfa. Talvez, né, uma explicação bem plausível é que aquele famoso déficit energético ele foi amplificado quando eu juntei o treinamento de força com o treinamento aeróbio. E, inclusive, é uma questão a ser pensada quando a gente pensa em protocolos para emagrecimento, a gente unir as atividades cardiorrespiratórias e as atividades de força, né? E talvez isso possa ser uma explicação, tá? Não vou entrar em detalhes. Por exemplo, né, nós temos aí uma crossfiteira, Jussara, que gosta, quase atleta, né, Jussara? Eu vejo lá, tu já é quase atleta, nível atleta. Né, que as atividades, por exemplo, do CrossFit, que envolvem atividades cardiorrespiratórias e de força, muitas vezes na mesma sessão, elas têm sido responsáveis por expressivas respostas no emagrecimento também. Né? Então, possivelmente, a união dessas atividades, o déficit que eu consigo gerar, possivelmente não só a síntese mitocondrial, como a síntese proteica, são adaptações esperadas aí para a galera, para os praticantes de CrossFit.
tá? Só um adendo aqui, a gente não vai discutir isso profundamente. A mTOR, lembra, é aquela proteína-chave para síntese proteica, tá? Repara o seguinte, ela ficou ativada, né? Assim, assim, ela ficou maior do que a condição, né, de repouso. Repara que ela nem modificou tanto, mas, no entanto, a magnitude dela, para quem treinou força com HIIT, ou seja, o aeróbio com o treinamento de força, ela também ficou mais elevada. E a gente vai ver outros estudos que mostram isso. Pô, então, Fabrício, não está tendo concorrência. Parece que está potencializando os efeitos, é isso? Será que isso é verdade, de fato? A gente vai ver mais para frente, tá? Então, isso aqui é uma resposta aguda. Então, a gente vê que, de fato, a projeção alfa ela pode ficar elevada, favorável concorrente, olha que interessante. E o mTOR, ela pode ser tanto elevada no treinamento de força, como também no treinamento cardiorrespiratório. Só que entendam, esse exercício foi um exercício aeróbio intervalado de alta intensidade. Guardem essa informação, tá bom? E qual é o problema da literatura? Eu mostrei para vocês que tem alguns estudos em ratos, né? Começou essa brincadeira, mas hoje a gente já tem algumas respostas, alguns trabalhos que têm medido aí a ação da mTOR, a ação de outras proteínas como a P70S6K, que é uma proteína também que vai ajudar na fosforilação lá da nossa famosa mTOR. E a gente vai perceber, cara, que as respostas, elas são bem diversas. E aí vai depender de quê? Do nível de treinabilidade do indivíduo, do volume de exercício aeróbico que foi utilizado, do volume do treino de força foi utilizado. Então, é muito difícil hoje a gente pegar, aí vamos dizer assim, respostas agudas e tentar tirar uma informação sobre uma resposta crônica, tá? Ou seja, agora eu estou falando do ganho da massa muscular, tá? Então, é muito complicado a gente conseguir responder sobre isso. Ah, não, isso aqui eu vou pular. Agora a gente vai pegar um estudo que fala, por exemplo, das adaptações moleculares, só que crônico. Ou seja, por isso que eu perguntei para vocês, sabem diferenciar um efeito agudo crônico? Uma coisa é o seguinte, é o cara fazer uma medida lá da MPK, uma ativação após a sessão de treino, show. Agora eu treinei lá 10 semanas, 12 semanas. Tem diferença lá no final? Eu estou, por exemplo, ativando mais, estou ativando menos, você está entendendo? E eu posso tentar associar essa ativação, por exemplo, com a hipertrofia em longo prazo. Tá? E hoje, né, só para vocês saberem, a nutrição ela se preocupa muito também com essa questão da síntese proteica aguda, né? Que o whey protein aumenta a síntese proteica aguda, pô, bacana. Só que fiquem vocês sabendo, né, que os estudos mais recentes mostram que possivelmente essa associação entre síntese proteica, tá, e hipertrofia muscular, cara, ela pode não existir. Que isso, Fabrício? Você tá maluco? O que você tá falando? Sempre estudei que síntese proteica aumenta. Entenda, o aumento da síntese proteica não necessariamente representará uma hipertrofia maior em longo prazo. A síntese proteica é importante? Tem que existir. Mas não necessariamente aumentar o pool da síntese, né, de forma aguda representará o aumento da hipertrofia em longo prazo. Tá? Isso aí fica uma questão para a gente pensar mais para frente, mas é porque a nutrição ficava um pouquinho presa a essas questões. Não, que determinada substância aumenta a síntese proteica, então o cara vai aumentar a massa muscular. A hipertrofia muscular é multifatorial. E um dos aspectos associados a ela é a síntese proteica, mas tem outras questões aí. Tá, então vamos lá. Eles mediram aí o efeito crônico, né, em longo prazo. Eu não gosto nem desse termo crônico, mas não tem problema a gente falar ele aqui. Sobre os ganhos de força, hipertrofia e fosforilação, lembra? Fosforilar é você ativar aquela proteína que vai ter um efeito sobre o tecido, outras diversas ações ou fenômenos, como, por exemplo, a biogênese mitocondrial ou a síntese proteica. Verificaram a MPK, a KT, que também a KT já é da linha do treino de força, a mTOR treino de força e a P70-6SK1, que é uma proteína também de ativação da síntese proteica. Tá? Olha que interessante, 8 semanas, treinaram 2 vezes na semana. Preste atenção numa coisa, indivíduos destreinados. Fabrício, por que é importante a gente verificar o nível de treinabilidade do indivíduo? Tá? Isso é importante para vocês, porque treinados e destreinados respondem diferenciadamente ao treinamento concorrente. Tá? Eu já vou adiantar aqui para vocês o que acontece. Normalmente, o indivíduo treinado, ele é mais sensível, ou seja, ele é mais responsivo a alterações no volume aeróbio sobre a resposta hipertrófica. Então, por exemplo, se tem um cara que é maromba, o cara é marombeiro, tal, não sei o quê, e você quer emagrecer, ou seja, reduzir aí possivelmente, né, o percentual de gordura dele, isso vai acontecer com vocês, talvez aumentar o volume aeróbico para ele não seja o ideal. Por quê? Porque isso pode, num nível de alto rendimento, atrapalhar possivelmente a manutenção ou o ganho da massa magra dele, inclusive em fase de cut, onde a gente tem uma dieta hipocalórica. Então, na verdade, o que esses caras fazem, aí depende também da característica do cara, é o quê? Você, de fato, entrar com a restrição, manter o treino de força e não necessariamente aumentar o volume do treinamento aeróbio, tá?
mas já tem pessoas que talvez respondam bem ao aumento do treinamento aeróbio e a manutenção, por exemplo, do aporte energético. Respondem bem, então você vai ter que testar. E isso é uma coisa que o nutricionista tem que fazer. Entendeu? Vocês têm que testar isso. Vão ter clientes que vão responder a déficit. Bom, vão ter clientes que vão responder ao aumento do gasto energético ou a característica da sessão. E você nem muda muitas vezes o aporte dele. E o cara responde bem. Vai ter que testar, tá? Isso aí é de organismo por organismo. Não tem um protocolo fechado. Mas vamos lá, os caras fizeram um treino de força e um treino intervalado, tá? Por 8 semanas. Depois eles inverteram o grupo que fazia esteira primeiro, que foi uma coisa até que eu não gostei nesse estudo, porque isso pode ter contaminado um pouquinho as respostas. E o que eles acharam, tá? Não precisa ficar preocupado com essa quantidade de gráfico, número não. Só para lembrar, eles analisaram a MPK, a K7, que é a KT7, que é uma enzima também lá da síntese proteica, e a famosa P70S6K1. Todas elas enzimas da síntese proteica. Cara, eles responderam exatamente como os estudos mostram. Atividades cardiorrespiratórias aumentaram a MPK, atividades concorrentes, ou seja, aeróbico com força, aumentaram a MPK, e possivelmente as atividades como só de força e concorrente aumentaram também as atividades, as enzimas, no caso as proteínas ativadas, no caso a mTOR e a P70S6K1, que são enzimas que vão gerar síntese proteica, ficaram aumentadas também, responsivas ao treino contra a resistência. Então nada mudou, a gente já estudou isso. Tá? Então, beleza. Isso de forma crônica, tá? Agora, quando a gente vai para as respostas, agora sim, teciduais, né? No caso, eu estou falando da hipertrofia, foi do quadríceps que foi analisado, e também de força no leg press, a gente percebe que quem treinou força concorrente apresentou ganhos, né, similares em relação aí à condição controle. E não teve diferença, tá, entre quem treinou força e concorrente. Opa! Então, olha só que interessante. Mesmo que a gente tenha, de forma aguda, uma possível concorrência submolecular, ou seja, maior ativação da MPK, e talvez, tá, isso possa interferir no processo da mTOR, quando a gente pensa em longo prazo, olha só, parece que isso não é o suficiente, pelo menos na dosagem que foi feita aqui, pelo menos no nível de treinabilidade dos indivíduos, de gerar um problema no que tange à hipertrofia muscular. Ambos os grupos, força e concorrente, aumentaram a massa muscular. Pegaram a questão que eu estou falando? A concorrência submolecular, em algum momento, ela pode acontecer, a gente não está discutindo isso profundamente, mas isso não é responsável, pelo menos no volume que foi prescrito aqui, para gerar, possivelmente, respostas de interferência deletéria do aeróbio sobre as adaptações na hipertrofia muscular. Pessoal, está todo mundo comigo aí? Fala aí, ok, estou vivo, tá tudo bem, só para saber que vocês estão comigo. Tá interessante ou tá muita viagem? Vai falando para mim, só para eu saber, porque isso aqui, teoricamente, vocês nunca vão ver na nutrição, né? Dificilmente. Beleza, tá ótimo. Tá bom, tá legal, então tá bom. Então vamos seguir. Então, pessoal, onde é que eu quero chegar nessa discussão? Vocês vão ver muito nos estudos de concorrente esse desenhozinho aqui, ó, mostrando o cara treinando força, possivelmente aí nos fatores de crescimento, ó, na ação da leucina, do BCA aí, possivelmente também ativando, porque é um fator de crescimento, tá? A presença da leucina aí dentro desse processo de ativação da mTOR, levando a famosa síntese proteica, a biogênese ribossomal, agora é outra biogênese, tá? E aumento da massa muscular. Por outro lado, olha que interessante, a gente tem um exercício cardiorrespiratório, fazendo aí, né, um déficit energético na célula, o aumento do NAD+, tudo aumento da MPK, levando aí possivelmente aumento da capacidade oxidativa, porque se envolvem enzimas, né, lá da cadeia de transporte de elétrons e outras coisas, e aumento da biogênese mitocondrial. E aqui o que a gente está levando é o seguinte: nesse momento agora não está nos interessando se existe ou não interferência, porque o efeito crônico disso, a gente está vendo que possivelmente ele não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Vou explicar para vocês. Quando a gente pensa em treino concorrente, agora você como nutricionista, você tem que pensar dessa maneira, e talvez você tenha que pensar dessa maneira para diversas coisas. O treino concorrente, ele vai depender de várias coisas. Do tipo de exercício que está sendo utilizado, dessas respostas moleculares, do volume da sessão do aeróbio, do volume da sessão de força, da intensidade do exercício aeróbio, da intensidade do trabalho de força, da ordem dos exercícios, eu treino primeiro esteira ou bicicleta, do estado nutricional. Olha só onde vocês estão aqui. Vocês estão aqui, ó. Vocês acham que isso não é tão importante? Pô, às vezes o cara quer ganhar massa muscular, controlou isso tudo aqui e errou aqui, possivelmente ele não vai conseguir o que ele quer. Tá? E é verdadeiro também para as adaptações no que tange ao exercício cardiorrespiratório.
O tempo entre as sessões, né, são coisas que a gente vai estudar. Na verdade, pelo horário, o avançar do horário aqui, eu vou ver até onde eu consigo ir para a gente não extrapolar muito, tá bom? Mas, teoricamente, eu trouxe um pouquinho de cada informação para cada variável dessa aqui. Tá legal? A primeira coisa que a gente pode discutir é isso aqui, ó. Existe uma teoria. A teoria é o seguinte: possivelmente, quando a gente pensa nas adaptações cardiorrespiratórias, né, com intensidade sendo trabalhadas aqui próximo ou abaixo do limiar anaeróbio, tá? Se vocês não sabem o que é isso, vocês terão aula aqui disso, tá? O que seria um limiar anaeróbio? É uma intensidade do treinamento associada aí, possivelmente, a uma predominância do sistema oxidativo sobre, né, o sistema anaeróbio, tá? Então, isso aqui acontece, isso é individual, o limiar, exatamente, ele é individual, ele é treinável, e isso é uma das adaptações do treinamento cardiorrespiratório. Quando a gente pensa nisso aqui, possivelmente eu não tenho o efeito do concorrente, ou seja, eu consigo gerar adaptações positivas cardiovasculares e não tenho interferência no trabalho de força. Vamos olhar o outro extremo? Quando eu penso aqui na intensidade do treinamento aeróbio, possivelmente aquelas cargas elevadas, ou seja, cargas acima, né, de 90% de 1 RM, ou seja, o cara trabalha entre 5 até 1 repetição máxima, são cargas elevadas, onde tem característica aí, principalmente da ativação neural, aumento do recrutamento de unidades motoras, entre outras adaptações, elas também não recebem nenhuma influência de você treinar o aeróbio, tá, com essa característica e manifestação da força. No entanto, aqui de laranjinha, né, existe uma que ele chamou de zona de interferência. Fabrício, o que seria essa zona de interferência? Seria o seguinte: possivelmente trabalhos que fiquem na linha ali de 10 repetições máximas, olha só, né, a carga, a intensidade. E esse trabalho aqui são características, são trabalhos principalmente de estresse metabólico, de tempo de tensão aumentado, que a gente usa muito para hipertrofia, né, e trabalhos, né, que ficam aí possivelmente entre 95% a 100%, né, da frequência cardíaca máxima, consumo máximo de oxigênio, ou seja, atividades intensas. Aqui dentro poderia, olha só, poderia existir um efeito, uma zona ali de interferência. Então, por isso que você tem que saber o que o seu cliente está fazendo, porque possivelmente ele pode estar dentro dessa zona. Deixa eu ver o que é isso aqui. Os efeitos fisiológicos, treinamento concorrente. Essa aqui é a sequência. Fabrício, o que é melhor, né? Vocês vão escutar isso, fazer o aeróbio primeiro ou o trabalho de força primeiro, né? Então, o que eu vou fazer? Beleza, vou fazer o aeróbio e força. Eu vou perguntar para vocês, tá? O que tem que fazer primeiro? Né? Eu só tenho 3 vezes na semana para treinar. Meu objetivo, né, é emagrecer, mas eu quero ganhar massa muscular também, ó, clássico, né? Todo mundo quer isso. E eu quero fazer meu trabalho aeróbio de força na mesma sessão. O que eu faço primeiro? Responda aí para mim rapidinho. Eu acho que faria força primeiro. Força primeiro, bom. Pode falar. O aeróbio pode influenciar um pouco o treino. E aí, alguém, ó, força primeiro? Alguém colocaria força primeiro? Beleza, tudo bem. Vamos guardar essa informação. Mas por que força primeiro? Porque o treino aeróbico podia atrapalhar um pouco o treino de força. Você perder um pouco da sua intensidade. Você vai prejudicar um pouco o seu treino. Beleza, você está certo. Devido à demanda energética. Tá, vamos ver isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é uma revisão sistemática com meta-análise. Muitos de vocês responderam lá naquelas minhas perguntas, logo no início, lá no formulário, né? Que a revisão sistemática com meta-análise poderia ser, né, um delineamento de estudo para medir efeito da intervenção. De certa forma, vocês não estão errados, porque existem estudos de revisão com meta-análise só de ensaios clínicos, tá? Randomizados controlados. Mas não é o caso aqui. Tá? Quer dizer, é o caso aqui, mas não era o caso da pergunta. A pergunta, na verdade, era sobre o ensaio clínico. Então, o que os caras fizeram? Pegaram vários estudos, vários ensaios clínicos, tá legal? Estudos controlados e randomizados, pelo menos 8 semanas de treinamento, onde eles mediram os estudos que fizeram força para aeróbio e outros estudos que fizeram para força, né? E esses treinos eram realizados na mesma sessão, com intervalos curtos ou até 10 minutos. Então, é na mesma sessão, tá? Vamos ver o que os caras encontraram. E antes da gente ver o que a gente encontrou, é sempre legal quando a gente pegar uma meta-análise, olhar algumas coisas interessantes. Primeiro aqui, ó, mistura de homem com mulher, mistura de idade, tá? E tempo de intervenção. Quando a gente tem isso aqui, e você olha simplesmente a média, né, que vocês vão ver aqui agora, a gente começa a levantar algumas questões. Porra, cara, tem alguma coisa errada aqui. E estudos bons de meta-análise, né, para vocês já começarem a pensar nisso, né, vocês têm que estar em outro patamar, em outro nível, eles devem receber a análise de subgrupos. Fabrício, o que seria subgrupo? É a mesma análise que a gente vai fazer, só que o cara vai pegar uma média de idade aqui.
entendeu? Vai comparar lá indivíduos de 18 a 20 anos, tal. Ah, homem ou mulher, você está entendendo? Para que, de fato, ele consiga perceber se alguma dessas variáveis estão influenciando a resposta que a gente vai ver aqui. Tá? Então, só para vocês entenderem que é importante em estudos a gente ter subanálise, mas não foi o caso desse estudo aqui. Eu ia falar isso aqui para vocês, mas não vou falar não. Pessoal, tá vendo esse gráfico aqui? Respondam para mim honestamente. Quem é que nunca viu um negócio desse aqui? Mais uma... Ó, Bruno nunca viu, nunca viu. Pode responder à vontade, eu preciso saber. Se vocês já viram esse gráfico, ele é bonitinho, né? Dá até medo olhar isso aí, né? Mas alguém nunca viu? Todo mundo? Pô, então eu vou ter que parar para... Vou ter que mostrar isso aqui para vocês. Não vou me aguentar. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Já entendi que vocês não conhecem. Isso aqui, tá? Talvez isso seja a primeira vez que vocês vão escutar isso na vida, né? E talvez você, na graduação vocês nunca vão escutar isso. Talvez em pós-graduação vocês nunca vão escutar isso. Posso afirmar para vocês que no mestrado talvez as pessoas não vão falar sobre isso com vocês. Você vai ter que correr atrás. E hoje vocês no grupo de pesquisa vocês já estão tendo essa informação. Então entendam a importância de vocês estarem aqui hoje. Vamos lá, Fabrício. Fala lá o que é isso aqui. Pessoal, isso aqui é um gráfico, tá? É os resultados de uma meta-análise, tá? De uma meta-análise, não vou entrar em detalhes agora, mas é um resultado de uma meta-análise através de um gráfico conhecido como Forest Plot, tá? Então vamos tentar entender o que é Forest Plot, tá? Desse lado aqui, vocês estão vendo, são os estudos que foram analisados dentro da meta-análise. Fabrício, o que significa analisar dentro, né, dentro de uma meta-análise? Né? Tá meio redundante, mas é real. O que a meta-análise faz? Dentro de um estudo, vamos pegar esse cara aqui, ó, o Kadori, tá? 2013. Esse estudo aqui, ele foi um estudo de intervenção. Então, o cara lá, ele mediu lá o aeróbio, né, e força, seja lá o que for, o força aeróbio, tá? E sobre um determinado desfecho. Nesse caso aqui, o desfecho, o resultado, foi força máxima, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, né? Se a resposta de um menos o outro, vai determinar o quanto um foi maior do que o outro e vice-versa, ou não tem diferença. Ele simplesmente vai pegar a resposta final, ou seja, quanto um protocolo ganhou, no caso de força, quanto o outro protocolo ganhou, e vai fazer, pessoal, acreditem, uma subtração simples, um menos o outro. Pegaram isso aí? Então, por exemplo, um grupo melhorou 10% a força. O outro grupo melhorou 5% a força. Fabrício, como é que eu calculo a magnitude da diferença? 10 menos 5. Vai dar 5. Fabrício, o que é esse 5? É o que nós chamamos de tamanho do efeito. Ou seja, tamanho do efeito. Então, teoricamente, esse 10 menos 5, ele indica o quanto em magnitude, esse é o objetivo do tamanho do efeito, né? Por exemplo, esse protocolo de 10 foi maior, tá? O resultado sobre o outro protocolo, protocolo 2. Tá? Então, só para vocês entenderem, vamos dizer que o aeróbio força melhorou 10% lá no estudo. E o força aeróbio melhorou 8%. Tá? E aí, o que eu faço? 10 menos 8. Qual é a magnitude desse efeito? 2. O nome disso chama tamanho de efeito. Pergunto para vocês, 2 é muito ou é pouco? 2 é muito ou é pouco? Aí que tá, existem umas tabelas que vão dizer se essa magnitude ela é baixa, moderada ou alta. E ela também vai dizer se ela é significativa ou não. Fabrício, o que significa significativa ou não? Se ela for significativa, significa que se eu replicar esse estudo para a população, porque na verdade isso aqui é uma amostra, né? Da amostra a gente extrapola para a população. Se eu extrapolar, em 95% de chance, esse resultado pode ser encontrado. Tá? Então, vamos lá. Se eu faço 10 menos 8 dá 2 e essa diferença é estatisticamente significativa, o que significa? Possivelmente existe 95% de chance, tá, da gente ter essa diferença 2 aí. Opa, então, porra, 2 é pouco, é muito? Não sei, mas se a gente repetir esse estudo na população, a gente vai ter aí, possivelmente, né, esse 2 aparecendo em 95% aí de chance. Só para vocês entenderem um pouquinho como funciona a estatística. Fabrício, ainda está complicado. Não, agora a gente vai começar a entender. Ó. Então, esse tamanho do efeito, ele é medido para cada estudo, que é esse quadradinho que vocês estão vendo aqui. Ó.
É um menos o outro. Tá vendo? Fabrício, por que um está do lado direito e o outro do lado esquerdo, né? Os que estão do lado direito é porque o número é positivo. Ah, positivo, então esse menos esse deu positivo. Pode ser que dê negativo. Quando o quê? Quando o outro for maior. Não tem problema. Eu só estou dizendo que a minha segunda intervenção ela é maior. Então, por exemplo, ó, repara como a média ela fica do lado direito e é positivo na maioria dos estudos, indicando possivelmente que força antes do aeróbio apresentou maior magnitude, ou seja, maior ganho sobre a força máxima em longo prazo. E eu tenho esse estudo aqui e esse estudo aqui que estão do lado esquerdo, ou seja, eles representam que o aeróbio para a força, né, são negativos, apresentaram maior magnitude. Beleza, Fabrício, mas e agora, o que a gente faz depois que a gente calcula a média de cada um, né, a diferença de cada estudo? A gente faz uma média. Agora eu entendi, Fabrício, o que é uma meta-análise. Por quê? Eu vou tomar minha decisão baseado na média de magnitude. Eu não vou pegar um estudo, porque olha só esse estudo aqui, ó. Pô, magnitude foi alta. Mas esse aqui não foi. Entenderam? E esse aqui que está do lado esquerdo? Ah, entendi agora, Fabrício. Então se faz uma média do efeito, do tamanho, para gerar um diamante, que é esse aqui, ó. Fabrício, o que é o diamante? É a média da diferença da magnitude das intervenções sobre o ganho da força máxima. E aí entendam, toda vez que esse diamante estiver de um lado ou de outro, ele indica, né, a magnitude favorável a uma das intervenções. Nesse caso, força e aeróbio, porque está do lado direito positivo. Se tivesse do lado esquerdo, seria para aeróbio e força. Tá? Agora, a última informação para vocês pirarem aí. Tá vendo essa linha aqui? Do zero? Tá vendo essa linha aqui que está passando? Fabrício, qual a importância dessa linha? Ela tem uma importância. Ela indica o efeito zero. Ou seja, 10 menos 10 é zero. Ele indica que não tem diferença sobre as magnitudes, ou seja, tanto um como o outro, né, geram a mesma magnitude, ou seja, o mesmo efeito sobre o ganho da força. E repare que quando essa linhazinha aqui, que representa o intervalo de confiança, que eu não vou falar hoje para vocês, ela cruzar o zero, significa que não tem diferença entre os protocolos. Estatisticamente significativo. Não tem diferença. Então, nesse caso aqui, vamos interpretar esse gráfico. O que está acontecendo? A magnitude é favorável, né, nos ganhos de força, a magnitude é favorável a quem treinou força primeiro, depois o aeróbio, e de forma significativa. Então, se o objetivo do cara é aumentar a força muscular, possivelmente, né, a intervenção melhor é que ele faça primeiro o trabalho de força e depois o aeróbio. Esse aqui é um gráfico de force plot, que é o gráfico que mostra a diferença de magnitude entre as intervenções e uma média no final. É isso que nos determina tomar a decisão. É isso, é o consenso baseado em um modelo matemático. Eu sei que é difícil, é a primeira vez que vocês estão escutando isso aqui, tá? Então, possivelmente, vocês nunca iriam escutar isso na vida de vocês. Talvez um dia aí, para quem fosse fazer um mestrado, doutorado, mas isso faz toda a diferença para vocês interpretarem um artigo científico, para vocês entenderem da magnitude. E em nutrição, tem uma porção de revisão sistemática que vocês vão ter um dia aí que ter contato com isso, tá bom? Agora, sejam muito honestos. Foi difícil? Pode falar aí. Pô, Fabrício, não entendi nada. Porra, tu acha que eu vou até embora? Eu tô com dor de cabeça. Falem para mim aí. Eu tentei... É a primeira vez que vocês estão tendo esse contato com essa informação. Falem para mim, o que vocês acharam? Ó, o Bruno entendeu. A Luma foi complicadinho. É complicadinho, confuso. Eu sei, Bianca. Ó, a Luana já entendeu. Obviamente, alguns de vocês podem ter entendido melhor. Difícil, mas foi. Show. Pessoal, eu vou até ser sincero. É difícil pra caramba isso. É difícil pra caramba. É a primeira vez que vocês estão tendo contato com isso. Né? Então, assim, eu sou professor de estatística, eu trabalho com isso, então para mim é muito tranquilo, mas eu tento me aprimorar na forma de passar. E obviamente a gente já está aqui já finalizando a aula de hoje, e eu quis gastar tempo com isso porque eu não estou preocupado muito hoje com esse conteúdo, do conteúdo do treinamento concorrente, mas sim com o que vocês estão aprendendo aqui. Vocês aprenderam uma porção de coisa nova, beleza? Já que vocês entenderam... Professor. Pode falar, meu camarada. Rapidão. Agora. Ali no cantinho, quando tá com a imagem aí, dá aquele P de 0,52. É alto, não? Geralmente não tem que ser abaixo de 0,05?
Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, você não está errado. Se o nível de significância é de 95%, a gente acredita que esse valor de P, tá, que é o critério que a gente utiliza, é o critério de corte que a gente utiliza para identificar significância, né, dentro do teste, é que ele seja abaixo de 5%, ou seja, abaixo de 0,05, tá bom? Nesse caso aqui, né, de fato, né, até engraçado isso, ele está 0,05, só que a gente pode tirar a prova real em duas coisas. Primeiro, que não está cruzando, né, a gente está vendo aqui, não está cruzando a linha do zero, o que já indica uma significância. E se a gente for aqui no intervalo de confiança, tem uma coisa interessante também, né? Aqui a gente já mataria isso, mas o que é interessante aqui é que, lembra, ele vai de 0,81 até 7,10. Olha só, o que significa isso? Que sempre quando eu diminuo um do outro, né, tá positivo. Ou seja, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, se eu jogar esse estudo para a população, eu tenho a possibilidade do aeróbio, antes da aeróbio força, ser melhor ou gerar maior magnitude do que força aeróbio. Agora, olha que interessante aqui. Quando eu tenho uma amplitude de, aqui, ó, por exemplo, ó, menos 6 a 4,42. Fabrício, o que significa isso? Pô, se eu posso ir a menos 6 e a 4,42, existe a possibilidade da aeróbio e força, né, aeróbio e força, ser melhor do que o força aeróbio. Quando isso acontece, repara como ele cruza a linha do zero aqui, ou seja, se você cruzar a linha do zero, porque concorda comigo que menos 6 e 4 passa pelo zero? Concorda comigo não? Menos 6 e 4 passa pelo zero. Quando passa pelo zero, significa que não existe diferença estatisticamente significativa. E isso vai refletir num P, né, maior do que 0,05. Aqui no caso, bem mostrado por você, teria que estar P menor do que 0,05. Não sei o motivo. Esse overall aqui diz respeito exatamente ao diamante. E normalmente esses valores aqui dizem respeito a esse diamante aqui. Não entendi. Está muito próximo, né, o 0,05, mas bem lembrado, mas eu vou dar uma estudada nisso aqui. Eu teria que pegar um artigo e dar uma lida, mas você entendeu o que eu conversei, não? Ficou claro para você? Entendi. Eu Beleza? perguntei porque esses tempos atrás eu estava lendo sobre essas metodologias, aí tava uma discussão de que esse intervalo P, em muitos artigos, às vezes ele nem tem importância estatística, mas apesar de muita gente se guiar por ele. E eu lembro que na faculdade mesmo a gente tem uma disciplina que a gente aprende que o P tem que ser sempre abaixo de 5% e tal, para ter relevância significativa. Esse dia eu estava lendo que o P já não é mais tão importante assim, quanto é outras variáveis. Por isso que eu perguntei. Não, tua pergunta é ótima, essa discussão é muito legal. Talvez num futuro próximo, falo talvez porque isso é uma discussão um pouco mais avançada, mas eu acho que no futuro próximo a gente tem que ter sim uma aula de estatística básica aqui para vocês. E essa discussão que você está falando procede, tá? O valor de P, o nível de significância, nem sempre ele é o critério para tomar decisão. Tá? Então a gente tem relevância estatística e tem uma coisa chamada relevância clínica. E na nutrição vocês usam muito a relevância clínica. Ou seja, vocês não vão olhar simplesmente uma significância estatística, mas sim a magnitude do efeito sobre o desfecho que você está analisando. Às vezes eu tenho uma diferença significativa, mas a magnitude é muito baixa. Então o custo-benefício não vale. Aí você, pela tomar decisão clínica, né, você não usa determinada coisa simplesmente porque tem uma diferença significativamente estatística, tá? Então, é mais ou menos por aí. E o contrário é vice-versa. Às vezes você não tem uma diferença, mas quando você vai ver, cara, a magnitude favorável ao outro lado é muito alta. E aí talvez você pode tomar uma decisão clínica por outra intervenção. Mas são discussões mais avançadas, mas valeu pela pergunta, foi bem legal. Então, já que vocês entenderam o que é, estão dominando, responda para mim aqui. E os ganhos sobre o VO2? O que vocês acham aí? É melhor fazer o força ao aeróbio ou aeróbio força? O que vocês acham olhando? Agora vocês já são aí doutores em force plot. Responda para mim. Não tem diferença tipo de magnitude. Não tem diferença. Alguém concorda, discorda? O que vocês acham? Se eu pensar ganho sobre o VO2, é melhor fazer o aeróbio e força, aeróbio, né, primeiro, Não ou fazer... teria essa relevância, né? Como a gente viu no outro gráfico. Por quê? Ela corta o zero ali.
Então, exatamente, pessoal, muito bom. Acho que valeu, né? Olha lá, cruza a linha do zero. Tá vendo, Jussara? A gente tem que acreditar nos alunos, ó, tá vendo? Perdi meu tempo aqui, mas os caras aprenderam uma coisa que eu levei uma vida inteira para aprender, tá? Só para vocês terem uma noção. Fiz graduação, fiz pós, fiz 2 pós, até mestrado eu fiz, só fui aprender essa porra muito tempo depois. Então vocês já estão muito melhor do que eu, tá legal? Pessoal, vocês estão mais do que certo. Quando eu olho o meu diamante, que é a média, né, das diferenças, né, de magnitude aqui medida em cada estudo, e aí sobre o desfecho VO2, repara como é que ele cruza a linha do zero, mesmo que a sua magnitude, nós chamamos isso de tendência, alguns pesquisadores não gostam de trabalhar com esse nome, tendência, tá? Porque fica parecendo que eu estou puxando a sardinha para um lado, mas na verdade, olha o que acontece aqui. Vamos olhar para o intervalo de confiança? Os meus resultados eles podem ir de menos 1,03 de diferença de magnitude até 1,81. Concorda comigo que se eu jogar, medir o VO2, o cara que faz força aeróbica na minha população, em 95% de chance, 95%, eu vou ter possivelmente valores que vão de menos 1, ou seja, favoráveis a treinar aeróbio e força, e posso ir a 1,81, favoráveis a treinar força e aeróbio. Ou seja, não tem diferença estatisticamente significativa. Eu posso adotar um ou outro, o que não aconteceu para os ganhos de força máxima, bem claro aqui para vocês nos estudos, na meta-análise realizada aqui para você. Então, beleza. Pessoal, olha só. Chegamos aí a 9h30 e a gente combinou aí em reunião off lá do grupo que a gente não vai ultrapassar de 9h30, tá? Então, eu vou ficar por aqui hoje. Tem algumas coisas ainda a serem discutidas aqui. Eu tinha programado também para vocês umas perguntinhas, um quiz para a gente fazer aqui e vai ficar para outra oportunidade, mas lembrem, essa aula vai ficar gravada, vocês vão ter acesso também e sugiro vocês darem uma estudada, uma olhada e a gente vai ter algumas tarefas que eu vou passar para vocês aí durante a semana para que a gente consiga discutir. Eu não esqueci daquela pergunta que eu fiz na última aula para vocês, né? Na última aula, na verdade, na terça, que quinta-feira eu não pude estar aqui, em relação à adaptação do treinamento aeróbio sobre atividades anaeróbias. Alguém chegou a pesquisar alguma coisa ou esqueceram ou não foram? Ou alguém chegou a olhar alguma coisa ou não? Respondem. Pode ser honesto. Pô, Fabrício, esqueci, não vi. Eu não pesquisei, não, mas acabou que meio que o Thiago acabou respondendo na última aula. Ah, tá bom. Na última aula eu não consegui entrar, eu tive um compromisso. Ele falou que sobre a biogênese mitocondrial, né? Que aí o treino anaeróbico acaba ajudando o aeróbico. Isso, então beleza. Então o Thiago já ajudou bastante, já respondeu. Então eu queria só que vocês ficassem provocados aí sobre essa questão que envolve totalmente bioquímica. E hoje, pessoal, eu trouxe aí esse tema, treinamento concorrente, que pô, não se esgota, é um tema bem legal, tem outras coisas a serem discutidas aqui. Prometo continuar aqui na outra aula e ainda fazer um gancho aqui com a questão da dieta. Então, o legal da gente quebrar, né? Porque eu não ia falar muito hoje de intervenção nutricional, mas aí eu já falo, você está entendendo? Porque vai dar tempo. Eu vou terminar essa questão do treinamento concorrente e já vou colocar vocês em contato com artigos que falam sobre concorrente e intervenção nutricional, suplementação de proteína, carboidrato e tal, e se isso pode ou não amenizar ou potencializar aí os efeitos do treinamento concorrente. Pessoal, dúvidas? Rola para mim. Aproveitem. Nada? Agora, em relação... eu vou parar de gravar aqui para a gente ficar mais relaxado. Então, calma aí.